Você deve ter visto o título do episódio e deve estar se perguntando: BBB não precisa copiar um podcast de filosofia falando de reality shows? É isso mesmo? Independente da afinidade dos temas, a cultura popular e os reality shows são um fenômeno relevante e por isso devem ser analisados. Em primeiro lugar, a cultura popular é popular, né? Ela atrai audiências em massa como nenhum outro tipo de manifestação cultural. Um episódio de reality show ou uma novela, vocês sabem que atrai milhões de espectadores. Tem dia que a Globo sozinha tem 100 milhões de espectadores, mais gente que a população do Chile ou do Equador somados. Qualquer produto cultural com esse poder de chamar a atenção precisa ser levado a sério, sim. E apesar da torcida de nariz de alguns pensadores como Horkheimer, a cultura pop pode e deve ser aceita e apreciada como uma manifestação da cultura real. E embora a Escola de Frankfurt tenha feito contribuições importantes para o nosso entendimento da comunicação, essa rejeição total da cultura pop adota uma perspectiva elitista que nós rejeitamos. Qualquer artefato cultural, seja no museu ou na tela da TV, tem que ser levado a sério na medida que ele nos diz algo sobre a sociedade em que nós vivemos. E por fim, a cultura pop é entretenimento, mas não é apenas entretenimento. Ela é ideologicamente, socialmente e economicamente orientada, e é uma extensão das pessoas, de onde ela brota e para quem ela é criada. Em outras palavras, a cultura popular pode nos dizer muito sobre nós mesmos. Objetos da cultura popular acabam apontando à maioria das pessoas como pensar, como nos vestir, como falar, quais vocações são significativas, o que devemos fazer política e economicamente. Ou seja, nos dizem quem devemos ser. Achamos que qualquer mensagem que tenha esse tipo de poder de influenciar e iluminar a realidade deve ser levada a sério. Se esses produtos culturais ajudam a moldar a maneira como a gente vê e interage com o mundo, isso significa que eles ajudam a tornar o mundo significativo e até mesmo a construir esse mundo, né? Já que, inevitavelmente, eles vão nortear como nós agimos, ou seja, esses produtos da cultura pop têm uma dimensão ética. E desconsiderar o reality show ao pensar a dimensão ética da nossa cultura, só porque ele é um tipo de entretenimento, não diminui nada a influência que ele tem nas pessoas, na sociedade. Eu sou o Pedro Cortá e esse que você acabou de ouvir falando é o Rodrigo R. de Carvalho. E está começando mais um Não Precisa Copiar. A primeira pergunta que podemos nos fazer é: os reality shows são enganosos? E se forem, isso importa? Antes de responder isso, a gente precisa fazer um adendo. A gente quer demarcar bem claro para todo mundo que os espectadores de reality shows não são estúpidos, tá? Eles pensam sobre o que eles estão assistindo. As pessoas que assistem reality show o fazem principalmente pelo seu valor de entretenimento e não pela sua veracidade. Eles sabem que esses programas passam por edição, roteirização e tem até alguns momentos encenados. Então eles não se enganam achando que o que eles estão assistindo é a verdade completa, nua e crua. Há um certo grau de suspensão da descrença por parte dos espectadores. Então não é esse tipo de engano que nós vamos examinar. Em vez disso, a nossa pergunta é: será que os valores fundamentais, como lealdade, honestidade, amizade, amor, estão sendo distorcidos nos reality shows? Se a gente achar que eles estão, então a gente tem um tipo de falsificação que merece a nossa atenção. O reality show pode ser considerado enganoso de pelo menos duas maneiras. A primeira é epistemológica, diz respeito às questões de juízo de fato, ou o nosso conhecimento sobre esse juízo de fato. A segunda é ética, diz respeito a questões de comportamento moral e os valores que orientam eles. No entanto, o engano no sentido epistemológico também envolve engano no sentido ético, porque a desinformação, a disseminação intencional ou não de informação falsa também acarretam uma conduta antiética. Isso porque informações, como um tipo de conhecimento, devem ser verdadeiras, já que no nível ético elas vão servir de fundamentação para uma decisão. Existe uma clássica definição de verdade que os filósofos apresentam, que consiste em crença verdadeira justificada. Ou seja, para que uma afirmação seja considerada um conhecimento, ela tem que atender 3 condições necessárias. Alguém deve acreditar nela, ela tem que ser justificada com base em evidências boas o suficiente, que dão apoio a ela, e, por fim, ela tem que ser verdade. Tipicamente, a enganação envolve algum grau de falsidade, e isso pode ser tanto não intencional quanto intencional, sendo este último o de maior preocupação ética.
Apesar disso, o engano causado por negligência também é eticamente problemático, mesmo que seja em menor grau do que o engano intencional. A nossa preocupação não é o engano no sentido epistemológico e seu relacionamento com o erro ético. Em outras palavras, não estamos preocupados com o engano em relação a questões de conhecimento e informações. Em primeiro lugar, como espectadores de reality show, a gente não está na posição de ter certeza sobre o engano epistemológico, se ele está acontecendo ou não. A gente pode suspeitar, né? A gente pode suspeitar que tem encenação, roteiro, que está editado para favorecer uma situação ou outra. Se a gente suspeita que essa dramaticidade está sendo forjada, a gente, sentado na frente da TV, não consegue ter certeza que ela está acontecendo. O drama, afinal, depende da criação de conflito entre as pessoas. E isso não pode ser deixado ao acaso, senão se corre o risco de criar um produto que não tem o interesse do público, então perde a audiência. Isso quer dizer que a gente tem boas razões para esperar, mesmo que a gente não possa ter certeza, que para capturar e manter a atenção do público e garantir o Ibope e os patrocinadores, os reality shows precisam forjar essa dramaticidade. Então tudo que acontece ali está, em certa medida, sob controle dos produtores. Isso significa que a realidade do reality show não pode ser tão real quanto a realidade da vida real. Na filosofia, a alegoria da caverna de Platão descreve muito bem essa disparidade entre a realidade e a mera aparência de realidade. Se vocês conhecem a alegoria da caverna, vocês vão lembrar que o Sócrates conta uma história para o Glaucon e isso aparece relatado no diálogo do Platão chamado A República. Inclusive, nós temos um episódio só sobre a República, que vocês podem dar uma olhada. Para quem tiver com preguiça de ouvir o outro episódio, a história funciona mais ou menos assim. Para ilustrar essa diferença, o Platão conta de um pessoal que vive no fundo de uma caverna e lá no fundo dessa caverna eles contemplam uma série de sombras que são projetadas para eles. De repente, um dia, um desses prisioneiros é libertado e ele sai do fundo da caverna e vê que tem um fogareiro ali, onde algumas pessoas passam em frente a esse fogareiro com pequenos itens em formatos diferentes que projetam as sombras. Ele continua sendo convidado a se esforçar e sair da caverna e, eventualmente, ele chega lá fora e descobre a verdadeira realidade, onde tem o sol e os objetos que ele viu de madeira para passar na frente do fogo são orgânicos, tridimensionais, vivos. E aí, a moral da história é que aquela realidade do fundo da caverna é o mundo sensível, é o mundo que a gente conhece pelos nossos sentidos. Então não é nem que a realidade é falsa, mas é que é tudo que a gente conhece, então a gente não consegue nem imaginar ela como sendo falsa. Tanto que quando esse prisioneiro liberto tenta voltar para libertar as pessoas, elas não reagem bem, elas ficam indignadas, elas acham que ele é louco. Porque ele viu a realidade num nível que as pessoas que estão no fundo da caverna não conseguem ver. Assim como os prisioneiros na caverna do Platão, se nós não tivermos a perspectiva de adentrar, de atravessar as sombras, nós também podemos ficar presos ingenuamente nessa posição de prisioneiros. E a ideia aqui é a gente tentar, através dessa análise dos reality shows, sair da caverna. E isso nos leva a uma segunda razão pela qual a gente não está tão preocupado com a falsificação epistemológica, já que existe uma suspensão de descrença quando você está consumindo algum produto de entretenimento, né? Seja um filme ou um reality show. Você não fica lá vendo O Senhor dos Anéis, Harry Potter e pensando, meu Deus, isso não é possível. Tem gente que faz isso com Velozes e Furiosos, né? Mas não faz sentido. Se o programa for suficientemente divertido e dramático, realmente não nos importamos com seu grau de realidade. E aí você vai ter aquelas pessoas que assistem esses filmes e falam, nossa, isso é muita mentirada, como se o ponto do filme fosse retratar a realidade. Não é. No máximo, o reality show é um híbrido dramático interessante, envolvente, divertido, que mistura ficção e realidade, personagens reais e atores. Faria alguma diferença para os espectadores em termos de estritamente de prazer se ao assistir ao BBB as pessoas que estão competindo pelo prêmio de R$ 1 milhão não tivessem tanta roteirização ou tanta edição? Será que isso mudaria alguma coisa? Será que os espectadores se importariam em saber se a aparente realidade é menos real? Se um reality show pudesse ser mais divertido, se fosse menos real, nós não gostaríamos que isso fosse feito? A gente não ia preferir um reality show menos real, mas mais divertido?
Talvez, como os prisioneiros da caverna de Platão, a gente esteja disposto a aceitar um pouco menos de realidade se, em contrapartida, a gente ganhar um pouco mais de diversão. Além disso, sabemos que as coisas fora da caverna podem ser bastante sombrias e inóspitas, deixando de lado momentos de diversão. Permanecer na caverna do meu sofá, da minha cadeira de computador, é uma coisa extremamente aconchegante. Imagino que vocês também achem aconchegantes. Por que não ignorar o mundo por um tempo e nos deixar afundar nessas imagens, nessas sombras, e apenas curtir nosso programa, nosso reality show favorito? Pelo menos as sombras parecem menos ameaçadoras e perigosas do que a realidade, né? Lá fora, no mundo real, a gente tem guerras de verdade, pobreza, miséria, recessão econômica, catástrofe, desastre natural e um monte de outras pequenas vicissitudes do nosso dia a dia, estressezinho de trabalho, um ônibus cheio, que são bem desagradáveis. Pelo menos por um tempo, essas sombras nos reconfortam, nos relaxam, e não tem nada eticamente errado com isso. Portanto, o engano epistemológico não é o que pode ser eticamente problemático sobre esse tipo de programa. O problema está em outro lugar e tem a ver com as coisas que a nossa sociedade valoriza. Se há algo de problemático, eticamente falando, com os reality shows, é nesse ponto. Rodrigo R. de Carvalho, se o ouvinte quiser conhecer melhor, não precisa copiar, ouvir programas antigos, onde ele pode encontrar a gente? Ele encontra a gente em todas as redes sociais, no @nprecisacopiar. Mais precisamente, ele pode encontrar a gente também no magnífico site que o Pedro está prometendo aí há uns 27 episódios, botar no lugar, e agora parece que vai. Agora vai! Especialmente, gente, @ele precisa copiar no YouTube, hein? Podem ouvir os programas lá, seguir a gente lá, que a gente precisa de seguidor para poder começar a ganhar bufunfa falar também. Aí fora que vai começar uns videozinhos aí, fica o spoiler. Tá igual o site, só promete. Agora a gente vai explorar essa questão se os reality shows, na forma como eles funcionam, acabam levando a uma corrosão dos valores a partir de uma falsificação. É, e se a enganação epistemológica diz respeito principalmente ao engano em relação ao conhecimento, pode haver um outro tipo de engano que não diz respeito aos fatos, mas aos valores? Para explorar se reality shows envolvem algum engano sobre valores, a gente vai voltar no livro que a gente já citou, onde tem a Alegoria da Caverna, A República de Platão. Beleza, Pedro. Então conta pro ouvinte qual é a treta que o Platão tinha com os poetas e por que que ela é relevante para esse debate que a gente está fazendo hoje. No trecho em questão, o nosso menino Sócrates está tendo uma das suas famosas capoeiras dialéticas sobre qual é a educação apropriada para os guardiões do Estado, um rapaz chamado Adimanto. Para o espanto do Adimanto, Sócrates não achava que a educação deve ser baseada nos poetas da época. O cerne da sua queixa é que esses poetas famosos e outros também menores, que sempre foram os grandes contadores da história da humanidade, eles mentiam descaradamente. Eles mentiam sobre a natureza dos deuses e dos heróis ao contar as suas histórias. Segundo Sócrates, os poetas deturpavam a imagem dos deuses ao retratá-los como indivíduos astutos, dissimulados, briguentos, lascivos, de pavio curto, egoístas e vaidosos. Que, no fim das contas, os deuses não eram moralmente melhores do que os humanos comuns, né? E muitas das vezes eles eram piores, né? Exatamente. Para respaldar esse argumento, o Sócrates dá vários exemplos de maneiras pelas quais Homero retratou os deuses se comportando pessimamente. Um deles, em particular, é a alusão de Homero às várias transformações de Zeus, o líder dos deuses, que se transforma em touro, cisne e outros disfarces para seduzir, realizar seus desejos carnais com mulheres terrenas. Segundo Sócrates, abro aspas, é impossível que Deus deseje mudar. Tendo, como se supõe, o mais belo e o melhor concebível, todo Deus permanece absoluta e eternamente em sua própria forma. Sócrates continua dizendo que, abre aspas, Deus é perfeitamente simples e verdadeiro, tanto em palavra quanto em ação. Ele não muda, ele não engana, nem por sinal, nem por palavra, nem por sonho ou visão desperta. Os deuses não são mágicos que se transformam, nem enganam a humanidade de forma alguma. Fecha aspas. O argumento de Sócrates sobre a verdadeira natureza de Deus se baseia em uma análise conceitual que atribui a Deus a função de ser supremo e melhor de todos os seres da existência, ou seja, ele seria perfeito.
Sendo perfeito, Deus não poderia desejar se transformar em algo que seja menos do que perfeito, especialmente com uma função extremamente egoísta, como de enganar mulheres humanas para poder se satisfazer sexualmente. Segundo Sócrates, os poetas não apenas deturpam os deuses, mas também a verdadeira natureza dos heróis, retratando sempre eles como egoístas, arrogantes e gananciosos. O famosíssimo Aquiles, por exemplo, é retratado por Homero na Ilíada como um criminoso praticamente. Além de matar o Heitor, Aquiles profana o corpo do príncipe de Troia, amarra ele na carruagem e arrasta ele ao redor das muralhas de Troia para humilhar os troianos e o desespero da família. Isso é não só uma agressividade gigantesca, mas uma violação de leis divinas e humanas, leis que são maiores do que o próprio Aquiles. E depois disso, ainda para piorar, o Aquiles se recusa a devolver o corpo do Heitor, para que ele seja devidamente enterrado. Quero dizer aqui que o maravilhoso Aquiles, o maravilhoso Brad Pitt no papel de Aquiles, devolveu o corpo e se redimiu aí naquele magnífico filme que todo mundo tem que ver. Sócrates pergunta: essa representação de Aquiles, o maior de todos os heróis, é uma representação verdadeira do que um herói é, ou pelo menos deveria ser? E quanto ao efeito prejudicial que tal representação pode ter nas mentes impressionáveis das crianças? Como argumenta Sócrates, abre aspas, o jovem não deve ser informado de que, ao cometer os piores crimes, está longe de fazer algo ultrajante. Fecha aspas. Sócrates continua: uma pessoa jovem não pode julgar o que é alegórico e o que é literal. Tudo que ele recebe em sua mente nessa idade é provável que se torne indelével e inalterável. E, portanto, é muito importante que as histórias que os jovens ouvem primeiro sejam modelos de pensamentos virtuosos. Agora podemos ver que a treta do Platão contra os poetas é uma preocupação fundamental e profunda com a educação moral, e como as falsas representações dos deuses e heróis na poesia da época podem ter um efeito prejudicial sobre o caráter e formação desses jovens, principalmente pelo motivo deles ainda não serem capazes de exercer esse pensamento crítico, reflexivo, e por meio do conhecimento da experiência, seja possível eles discernirem a diferença entre verdade e falsidade. O Sócrates produz dois tipos de argumento contra as falsas representações de deuses e heróis na poesia de Homero. O primeiro tipo é um argumento que na filosofia nós chamamos de deontológico. Ele busca demonstrar que as representações de deuses e heróis pelos poetas são inerentemente inconsistentes, porque essas representações são contraditórias e em negação direta dos atributos essenciais que caracterizam ou deveriam caracterizar tanto deuses quanto heróis. Na ética é isso que significa deontológico. Então você mostra que aquilo ali é errado ou é falso porque tem uma contradição interna em você aceitar aquilo ali. Portanto, de acordo com o argumento deontológico do Platão, deuses e heróis não podem se comportar de maneira imoral, uma vez que isso nega sua excelência de caráter e sua perfeição divina. Vícios e condutas imorais são inconsistentes com a excelência moral e perfeição divina. Logo, essa representação é falsa. Por exemplo, Aquiles, como herói, por excelência, não pode, por definição, ser mal-humorado, arrogante, petulante, ganancioso, malicioso, cruel, resmungão, da maneira como o Homero descreveu. Esses são vícios em negação direta e contraditória às virtudes cardeais, como a coragem, a moderação, a prudência, a justiça, que um herói deve necessariamente possuir. Além disso, ouvinte, de acordo com Platão e depois também com os estoicos, as virtudes elas andam juntas, igual carneiro, né, Rodrigo? Então, se alguém, Carneiragem. se alguém é virtuoso, você não pode possuir uma virtude só, você tem que ter todas as virtudes cardeais, como a coragem, a prudência, a moderação e a justiça. É uma questão de tudo ou nada. Mesmo se a gente conceder que Aquiles, como retratado por Homero, era corajoso, a ausência de moderação, prudência e justiça em seu caráter e em sua conduta o tornaria vicioso, não virtuoso. Afinal, a história nos mostrou que muitas pessoas más podem agir corajosamente, mesmo quando fazem injustiças. Para ser justo, às vezes é necessário moderar sua raiva, e isso requer mais coragem do que dar vazão a ela. Como Aristóteles diria, essa conduta é característica de uma pessoa temerária e não de alguém corajoso, que tem sua coragem norteada pela razão e pela prudência. Para você ser prudente, é necessário que você também seja reverente aos deuses. E Aquiles não foi reverente aos deuses quando ele profanou o corpo de Heitor e se recusou a devolver aos troianos para que fosse enterrado.
no filme, né, se a gente levar o filme em consideração, ele nem foi prudente quando ele foi lá lutar com o Heitor, porque ele vai sozinho na muralha, o nego podia dar uma flechada no rabo dele, e ele simplesmente chega lá na muralha e grita o nome do Heitor. Loucura total. Se o Heitor não fosse muito honroso ou muito burro, né? Se você for um imoral, um amoral, ele teria perdido a Mandado vida. executar o Aquiles, né? Mas pra gente ser justo, às vezes é necessário restringir o próprio interesse em relação aos interesses legítimos de outras pessoas. Aquiles, ao contrário, permitiu que seu interesse próprio e orgulho ressentido colocassem em risco os interesses de seus companheiros gregos, ao se retirar de uma batalha que quase custou aos gregos a guerra. Com base nessa discussão, Aquiles, como foi retratado pelo Homero, era ou não um herói e foi falsamente representado. Se ele era o herói, ele foi representado de um jeito que a sua verdadeira natureza foi falsificada, ou se ele não era herói, ele mentiu ao retratar esse ser humano completamente vicioso como um cara digno. Então, no final, a representação do Homero, dos heróis, acaba sendo uma representação falsa, mentirosa. O segundo argumento que o Sócrates usa contra as falsas representações poéticas de deuses e heróis é o argumento consequencialista. Esse argumento vem tentar mostrar que os jovens podem ser facilmente influenciados negativamente por falsas representações. Se eles são encorajados por essas representações, eles podem aprender a agir de maneira viciosa e imoral, imitando justamente os comportamentos desses falsos modelos de deuses e heróis, e isso é prejudicial para o bem geral da sociedade. Um argumento consequencialista pretende mostrar que uma ação é moralmente errada se resulta em consequências gerais ruins, e moralmente boa se resulta em boas consequências para o maior número de pessoas afetadas por essa ação. Ao combinar esses dois argumentos, deontológico e consequencialista, Sócrates está tentando concluir que as representações falsas dos deuses e heróis na poesia devem ser censuradas para o bem da sociedade. Além disso, ele argumenta que os jovens devem ser educados para serem céticos e críticos em relação à poesia. Em outras palavras, eles devem ser equipados para reconhecer as muitas maneiras pelas quais poetas como Homero distorcem a verdade sobre muitas coisas, incluindo a verdade sobre os deuses e os heróis. Rodrigo R. de Carvalho, o ouvinte, ouviu isso e falou: Nossa, como eu aprofundei meus conhecimentos sobre Homero, sobre Platão. Estou satisfeitíssimo com isso aqui. Quero mandar um café para esse pessoal. Como ele pode apoiar o Não Precisa Copiar? Ele vai abrir o aplicativo do banco dele, ele vai clicar em Pix, transferência e vai digitar lá assim: N, letra Nzinha, precisa copiar, @gmail.com. E ele vai mandar um Pix pra gente. Esse Pix vai ser usado para quê, Pedro Cortar? Para melhores microfones. Agora a gente está querendo fazer YouTubezinho, câmeras boas, iluminação. Eu preciso comprar um guarda-chuva gigante de iluminação, que é caríssimo, para a iluminação ficar bonita, sem ficar estourado. Então, isso, não sabia o desse ouvinte tem guarda-chuva, que, não. tem que ter. O Fred tá estourado nos vídeos dele, por quê? Porque ele não tem o guarda-chuva. Tem que trocar ideia com o Fred para comprar o guarda-chuva. Apesar de famosa, mesmo que a gente considere que a briga de Platão contra os poetas é de interesse histórico e filosófico, qual possível relevância ela tem para nós hoje? Especialmente, né, Rodrigo, dada a falta de influência que os poetas têm na nossa sociedade contemporânea, afinal, diferente da época dos antigos, onde eles eram o norte da educação, hoje em dia a poesia já não é um negócio relevante. Então, por que que essa briga é importante? Quem na vida contemporânea é equivalente aos influentes poetas da época do Platão? Quem é o Homero ou o Isildo de hoje? Se a gente entender poesia nesse sentido tradicional, a resposta vai ser que essa treta do Platão é irrelevante. Então não tem nenhuma aplicação, a gente pode pausar o episódio e ir embora. Acabou o episódio. Mas não é esse o caso, né, Pedro? Porque os poetas mais influentes de hoje, em termos de popularidade, são os diversos criadores e produtores da cultura popular. Os cineastas, os músicos, as celebridades de rádio e TV, magnatas da mídia, design de jogos de computador, escritores de revistas de relações públicas, publicitários, influencers e, é claro, os criadores e produtores de programas de reality shows. Se ampliarmos o significado de poetas para incluir esses criadores e esses comunicadores que são hoje mais influentes na mídia de massa, então a treta do Platão com os poetas vai ganhar um significado novo.
e vai se tornar, portanto, relevante. Na medida em que esses, entre aspas, poetas da cultura pop distorcem e manipulam a verdade em vários graus, então os argumentos de Sócrates se aplicam a eles também. E na medida em que o treinamento moral dos jovens é prejudicado e frustrado pelas mensagens falsas desses poetas, não deveríamos considerar censurar essa mensagem pelo bem da nossa sociedade? E se você for mais liberal como eu, né, não quiser censurar nada, será que a gente não deve considerar ao menos criar, especializar os jovens para que eles se eduquem numa educação, que tenha uma dimensão crítica ao lidar com a mídia, dessa forma permitindo que eles sejam céticos e críticos em relação às mensagens que eles recebem, seja no feed do TikTok, seja nos posts do Twitter, seja num livro que ele lê? Será que a gente não deveria estruturar a nossa educação para que ela não permita que uma mensagem forjada com essa função mine a fibra moral da nossa sociedade? Não somos capazes de avaliar todo o espectro da mídia de massa para localizar exemplos das muitas maneiras pelas quais os poetas da cultura pop contemporânea nos enganam sobre o que é moral e esteticamente valioso e digno. Independente disso, com base nas nossas próprias experiências, a gente pode dizer que os poetas da cultura pop geralmente estão promovendo o que a gente chama de um hedonismo amoral. Reality shows como O Solteiro ou De Férias com a Ex promovem o egoísmo na busca do prazer, onde o desejo é confundido com o amor. Big Brother e MasterChef promovem a popularidade superficial como verdadeira amizade. O Shark Tank promove o sucesso corporativo e material como bem-estar e felicidade. E a maioria dos reality shows, se não todos, promove a visão de que a fama temporária diante de uma câmera, em prol dos produtores de TV e dos seus anunciantes, equivale ao verdadeiro sucesso. Querido ouvinte, o Rodrigo foi no banheiro, então enquanto isso eu vou gravar sozinho. Se você quiser apoiar consistentemente, não precisa copiar. Que nem, por exemplo, o Dorival Assir, que começou a apoiar a gente essa semana, e também o ilustríssimo @Causax, nosso ouvinte velho de guerra, nosso querido Luan, que estão lá no grupo do Não Precisa Copiar, recebendo as novidades em primeira mão e podendo opinar e dar feedback, fazer pedidos e tudo mais. Se você quiser ser como eles, é só você entrar lá no nosso Catarse, digita lá no site do Catarse, www.catarse.me/n precisa copiar, e lá você pode apoiar ou um pingadinho, R$ 5, apoio sofista pragmático, ou então, se você está embriagado pela filosofia do não precisa copiar, o apoio idealista romântico de 20 pila. E aí todo mês vai ser cobrado lá da sua fatura para cair pra gente. Estamos falando de enganação e falsificação, mas o que isso significa? O artigo que eu usei para fundamentar esse roteiro, ele traz um conceito de um filósofo chamado James Edwin Mahon. E o Marron vai dizer o seguinte, abre aspas, enganar deve ser intencional. Enganar requer que o outro adquira ou mantenha uma crença falsa, e não apenas perca ou falhe em adquirir uma crença verdadeira. Enganar deve envolver a agência do engano, e o enganador deve saber ou acreditar verdadeiramente que o enganado acredita ser verdade é falso. Fecha aspas. Essa definição vai ser útil porque ela serve para determinar se alguns fenômenos nos programas de reality shows vão poder constituir uma enganação ou não. A condição intencional para a enganação é problemática no que diz respeito a reality show, porque nem sempre está claro se e quando a enganação causada é intencional. A gente já falou aqui que existe uma enganação epistêmica, né, no reality show, na medida que eles têm roteiro, encenação, edição, e isso poderia ser apontado como intencional e se qualificaria então como enganação de acordo com a definição que a gente trouxe. Ou seja, é pretendida para enganar e realmente tem sucesso, fazendo os espectadores do programa, do reality show, acreditarem no que de fato é falso. Mas, como a gente já disse, os espectadores desse programa não são estúpidos. Eles sabem que não são programas tão reais assim quanto parecem. E eles não são facilmente enganados e ficam acreditando em tudo que eles veem. Então, mesmo que a enganação epistêmica aconteça, ela não é o principal problema. Então, a gente não vai se dedicar a isso. O problema mais sério é o problema ético.
É o tipo de falsificação axiológica. Derivada da palavra grega axia, que significa valor, a enganação axiológica pode ser entendida de forma geral como uma enganação no que se refere não a juízos de fato, mas a juízos de valores ou aos próprios valores. E esse tipo de enganação é propícia à corrosão ou à corrupção desses valores. Será que os criadores e produtores dos programas de reality show produzem intencionalmente enganação sobre as crenças do seu público em relação a esses valores? Será que quando eles produzem os programas de reality show, eles sabem que aquilo que eles estão passando na TV é um valor falso ou uma distorção de um valor verdadeiro? Se esse for o caso, certamente constituiria uma enganação, de acordo com essa definição que a gente apresentou para vocês. Mas as coisas não são tão simples assim. A gente não tem informações privilegiadas, né? Ninguém aqui trabalha na produção de um BBB da vida, mas do ponto de vista que nós assistimos, não fica claro se esses criadores eles se esforçam intencionalmente para enganar o público. Talvez eles próprios sejam enganados, ou até mesmo ignorantes sobre quais são os verdadeiros valores e que tipo de valores os seus programas estão vendo e encorajando. Ou, por outro lado, eles podem simplesmente desconsiderar a relevância moral da falsidade desses valores. Às vezes eles podem achar que isso não importa. Então, qual que é o problema aqui? Então voltemos a reconsiderar a rivalidade do Platão com poetas. Ela pode nos ajudar a pensar esses casos de enganação axiológica dos reality shows? De acordo com os argumentos de Platão contra os poetas, tanto Homero quanto Hesíodo estavam envolvidos em enganação axiológica que levava à corrosão dos valores da sociedade. Mas será que o Homero enganou intencionalmente seu público ao representar falsamente os deuses e os heróis, sabendo que a representação era falsa e pretendendo que seu público acreditasse que ela era verdadeira? Ou será que essa representação falsa é algo diferente de uma enganação simplesmente? Pode ser que seja outro tipo de enganação, uma enganação que não seja intencional. Pode ser que, para entender o que os reality shows fazem, a gente precisa entender um outro tipo de enganação que sirva melhor a essa enganação axiológica. Pois mesmo que a enganação dos reality shows não seja intencional, ela é, pelo menos de acordo com os argumentos deontológicos e consequencialistas do Platão, moralmente prejudicial. Uma vez que os reality shows estão representando valores falsos, como se fossem verdadeiros, intencionalmente ou não, certo? Então, se essa representação falsa enganar, ludibriar, deixar pelo menos alguns espectadores confusos, fazendo com que se corroa os valores éticos, então isso já por si constituiria uma enganação axiológica. Cicela Bock chama uma falsidade não intencional de confabulação. A Cicela Bock, Rodrigo, é uma filósofa, acho que ela é americana. Ela está inventando palavra aí. Confabulação é você ficar pensando nas coisas. Agora virou falsidade não intencional. A Cicela Bock, Rodrigo, é uma filósofa americana que estuda muito essa questão da mentira e da falsidade no discurso. Então, essa questão de que acaba influenciando, assim, eu tô querendo ler um livro dela que chama Mentira, e tem um subtítulo lá sobre democracia, para trazer aí para o programa. Bom, abro aspas de acordo com Bock. Há uma grande categoria de afirmações onde o engano não é intencional, mas onde a comunicação verdadeira está longe de ser alcançada. Ao considerar essa categoria, é importante levar em conta tudo o que pode ajudar a distorcer a comunicação, independente de uma intenção de enganar. Então, ela está trazendo aqui uma outra questão sobre esse conceito de falsidade que não estava contemplada lá na definição que a gente viu antes. E Bach continua. Quando as pessoas transmitem informações falsas, acreditando que são verdadeiras, podem estar cansadas, equivocadas, mal informadas, inarticuladas, intoxicadas ou ludibriadas por outros. Mas, desde que não pretendam enganar ninguém, elas não estão agindo de maneira enganosa de forma alguma. Suas afirmações podem ser falsas, mas elas não proferiram falsidades conscientemente. Fecha aspas. Então todo mundo aqui conhece, né? Por exemplo, se caiu uma notícia lá contra o grupo político que eu apoio, eu nem vou ler a matéria, já vou empolgado transmitir a notícia para frente para mostrar como eu tô certo e vocês errados. Se cai uma notícia falsa sobre uma figura que eu odeio, vou transmitir. Então nem sempre a pessoa que está passando para frente desinformação tá mal intencionada, né? Às vezes ela só tá inebriada de ódio ou ela tá cansada, né? Viu a notícia enquanto estava no ônibus, voltando do trabalho, passou para frente, não se preocupou em ler. 1000 coisas podem acontecer. No entanto, imediatamente antes dessa passagem, Bock diz: tais casos mostram que as dimensões morais das escolhas relativas à veracidade e ao engano
não são esgotadas pela referência às intenções daqueles que fazem afirmações. A explicação de Bock sobre a enganação ajuda a explicar como ela pode ocorrer por efeito sem a intenção. Ou seja, outros podem ser levados a acreditar em algo falso, mesmo que não seja a intenção daqueles que causaram a enganação. Ou melhor, né, a palavra nova que a gente aprendeu, a confabulação. Você tem que realmente ler esse livro aí da Bock, porque por enquanto, assim, pelo que foi colocado aqui, eu tô contra a Bock, porque isso aqui tá passando pano para nego que compartilha uma informação não checada. Então, assim, você vai realmente tirar a responsabilidade do indivíduo de compartilhar algo, de verificar o que ele está compartilhando. Eu até entendo os problemas da verificação e tal. Na sociedade ainda não está equipada para esse tipo de coisa. Mas, pelo menos, a gente tem que ter um certo cuidado de sair compartilhando as coisas, né? Eu acho que a Bock tá dando uma passada de pano aí pra galera. Concordo com você, mas você concorda comigo que é um grau bem menor de imoralidade do que Não, alguém com que certeza. A faz distinção que ela desse fez tá correta pra mim. Tem uma diferença, se você teve Só intencionalidade que de enganar ou não. só Agora, isso não que isenta moralmente. sim, eu concordo com você. A gente não sabe, ouvinte, se ela fala isso no livro, porque a gente não leu o livro. Isso é uma citação que apareceu no artigo. Mas vamos ler. Tá lá na. Tenho 10 ideias de roteiro. Vou botar ela na 11ª, Rodrigo. Show de bola. Se você gostou de alguma indicação que a gente fez em algum episódio, não precisa copiar. Quiser comprar o livro para ler, quiser comprar o livro da Cecília Bock, quiser comprar. No último episódio eu recomendei a Helena Ferrante. Como é que o ouvinte pode fazer, Rodrigo? Ele pode simplesmente descer aí na descrição do nosso episódio e clicar. A gente colocou um linkzinho de todas as nossas indicações organizadas por cada episódio, cada tema, tudo bonitinho. E aí, com isso, ele ajuda também a financiar, não precisa copiar, que a gente ganha aquela comissãozinha gostosa, cada compra que ele fizer. Tá magrinho por enquanto, que só é dos novos episódios para cá, mas em breve estará cheio de indicações para vocês. Podemos ou não afirmar que os programas de reality show enganam suas audiências, Rodrigo? Bom, de acordo com o que a gente viu aqui, enganam de várias formas diferentes. Através da encenação, da roteirização, da edição, eles falsificam valores e sentimentos e fazem aquilo que é essencialmente falso parecer real e verdadeiro. Isso parece apontar para uma diferença importante e interessante entre programas de reality show e shows fictícios, como dramas. Nos reality shows, os participantes enganam a si mesmos, fingindo seus valores e sentimentos para efeito dramático. Em dramas fictícios, os atores se esforçam para representar seus personagens fictícios de forma verdadeira para efeito realista. Podemos chamar essa diferença de fenômeno da inversão da realidade. Um fenômeno no qual o real, nos programas de reality, parece como falso e o fictício, nos filmes e séries, aparece como verdadeiro. A ironia dessa inversão da realidade é bastante surpreendente quando considera como, por exemplo, a Fernanda Montenegro como Dora parece vividamente verdadeira, autêntica e crível, em contraste com as relações e brigas e múltiplos outros valores e sentimentos expressos pelos participantes do BBB, que claramente a gente vê que a pessoa não está realmente sentindo aquilo. Enquanto qualquer cena do Central do Brasil, você fica se perguntando, meu Deus, isso é... A Fernanda Montenegro realmente está sentindo isso tudo. É incrível o trabalho de certos atores. Essa inversão da realidade, na qual os filmes fictícios se representam de maneira verdadeira e os programas parecem falsos, nos ajuda a explicar o que pode ter de fundamentalmente enganoso sobre os reality shows e por que essa enganação importa axiologicamente, mesmo que a gente não se importe tanto com ela epistemologicamente. Importa axiologicamente e, por extensão, eticamente, porque os programas de reality show fingem ser algo que não são. Eles podem ser considerados enganosos porque fingem ser reais e verdadeiros quando não são. Dessa forma, os programas de reality show eles são como anúncios editoriais, ou seja, eles são mensagens publicitárias disfarçadas do conteúdo do seu criador. Isso aqui é, em vez de eu pausar, igual a gente faz a vírgula e faz a propaganda. É tipo assim, você finge, faça um programa sobre um livro que me pediram para fazer, entendeu? Às vezes eu nem conheço o livro, só tô lendo o briefing. A realidade, entre aspas, tanto nos anúncios quanto nos programas de reality, é pura camuflagem para nos fazer acreditar que o que é falso é, na verdade, verdadeiro. No caso de programas como o Big Brother,
A camuflagem é criada na medida em que os personagens são pessoas reais que estariam interpretando a si mesmas, mas se a análise que a gente fez até agora estiver correta, elas interpretam a si mesmas de uma maneira falsa, já que em alguns momentos do programa, né, elas vão lidar com as coisas de maneira afetada. Então, para polemizar, para aparecer, as pessoas vão arrumar briga, sendo que no dia a dia delas elas não arrumariam. Elas vão se relacionar com alguém, fazer juros de amor com alguém, sendo que no dia a dia demoraria mais para ela conhecer. Elas vão falsificar o próprio comportamento, a própria personalidade. No caso dos editoriais, são os fatos ou as opiniões que são falsos. Não são fatos ou opiniões, mas anúncios pagos. E no caso dos programas de reality show, são os valores e sentimentos que os participantes exibem ou são manipulados para exibir pelos produtores dos programas. A razão da enganação é que o rótulo de real do reality dá tanto aos editoriais quanto aos programas uma credibilidade nessa parte dos valores e do caráter. E na busca da audiência, né? Exatamente. Então a credibilidade é uma boa estratégia a ser usada para você vender alguma coisa. Então os reality shows, eles vão justamente buscar a credibilidade para aumentar a sua audiência e assim vender produtos dos seus assinantes para os telespectadores. Pedro Cortar, apesar da gente estar aqui falando mal de propaganda, chegou o momento da contradição do ser humano, a contradição do não precisa copiar. Faça aí a propaganda que é necessária ser feita nesse momento, do nosso magnífico anunciante. Zero contradição, porque, diferente de uns e outros por aí, nós usamos o serviço da Sabiá. O processo de registro da nossa marca, que em breve, ouvintes, vai ter uma logo nova, uma identidade visual nova, está correndo todo aí com os auspícios da Sabiá. Rodrigo, você conhece o Big Brother Brasil, certo? Infelizmente. Mas o ouvinte mais novo talvez não conheça a Casa dos Artistas. Então, a história foi a seguinte, ouvinte. A Globo anunciou que ia lançar um reality show de pessoas vivendo numa casa vigiada e o Silvio Santos, muito espertamente, decidiu imitar, copiar o BBB. Só que o BBB tinha sido comprado, direito de uso da marca, pela Globo. E aí, o que ele fez? Em vez de botar pessoas normais, ele colocou famosos, como, por exemplo, o Alexandre Frota, famoso deputado federal. E aí começou uma treta sobre se o SBT teria ou não violado, né, a patente do BBB, porque a ideia do programa estava registrada. Rodrigo, se o ouvinte criou um reality show e quiser vender para a Globo, como ele pode proteger a sua marca? Ou se ele criou antes do BBB e quiser processar a Globo, né? Também dá. Exatamente. Ele vai ter que entrar em contato com o Sabiá Registro de Marcas. A Sabiá vai fazer absolutamente tudo para você. Você vai apenas preencher a documentação, enviar tudo online para eles, fazer uma assinatura online, você não vai fazer absolutamente nada. A Sabiá vai tocar esse barco, vai proteger a sua marca, vai processar quem ferir a sua marca se algo acontecer. Então, procurem aí o contato da Sabiá, tá na descrição, e usem o nosso magnífico cupom. Qual é o cupom, Pedro? NPC 10, que dá 10% de desconto para vocês. Mesmo que a gente aceite, com base na análise que foi feita até aqui, que alguns programas de reality show exibem características de enganação axiológica, a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é: será que isso importa? Para responder essa pergunta, agora a gente precisa aplicar o referido quadro teórico para examinar se e como a enganação axiológica pode corroer os valores sociais. Valores como honestidade, confiança, veracidade, integridade, lealdade, amor, que nós, como sociedade, consideramos importantes e dignos de preservação e de promoção. Se descobrirmos que alguns programas têm a tendência de corroer valores através da enganação, então isso se torna uma questão extremamente preocupante. Aplicando os argumentos deontológicos e consequencialistas do Platão à nossa análise da enganação axiológica, podemos fazer as seguintes avaliações em relação à enganação axiológica nos reality shows e a propensão a contribuir para a corrosão dos valores sociais. Na medida em que programas como o BBB enganam suas audiências, essa prática pode sim ser entendida como uma enganação axiológica, já que parece ter aí uma inconsistência inerente entre exibir certos valores e sentimentos por pessoas reais num programa em que ele é projetado de maneira falsa.
Então esses sentimentos são, de certa forma, falsificados, né, ou pelo menos manipulados, através de todo esse processo de encenação, edição e etcétera. Embora composto por pessoas reais, esses programas de reality enganam suas audiências simplesmente fingindo ser reais. Assim como a representação de Homero de Aquiles como um herói que exibe comportamento não característico e conceitualmente inconsistente com o de um herói verdadeiro, a inconsistência deontológica do reality show é o uso da realidade para criar algo irreal e então rotulá-lo de real. Por outro lado, o efeito de apresentar falsamente certos valores e sentimentos por pessoas reais em um programa de reality, como se fossem reais mesmos, pode ter uma consequência desejada de influenciar a crença das pessoas quando elas se verem em circunstâncias semelhantes em ambientes da vida concreta. Então, mudar a forma como elas se comportariam, fazendo elas imitarem o modo como esses participantes se comportam. Aí, no caso do Big Brother Brasil, por exemplo, pode influenciar a crença de que o vencedor leva tudo e que as regras de vencer a qualquer custo são princípios éticos justificados para orientar a conduta. E isso, por si só, pode levar à corrosão ética em si, encorajando o espectador a acreditar que a ética não é sobre cultivar os valores, mas sobre buscar os meios mais eficazes de se alcançar seus objetivos pessoais. É claro que a ética está preocupada e deve estar preocupada não apenas com a bondade dos meios, mas também com a bondade dos fins. Então, fomentar esse tipo de crença é eticamente problemático. Dito isso, é importante fazer algumas ressalvas. Existem programas de reality que promovem bons fins e bons valores sociais, e eles podem se revelar dessa maneira consequencialmente bons, e então seriam eticamente interessantes. Programas como MasterChef e Desafio Sob Fogo instigam a busca pela excelência. Queer Eye e Sexy Beast falam sobre tolerância e autoestima. Mesmo que sejamos céticos sobre a veracidade dos programas em questão, a consequência de fazer os telespectadores verem o problema sob a ótica de um valor bom produz um resultado ético digno e louvável, porque pode promulgar no público em geral valores de compaixão e entendimento. Se for baseado numa mentira, é o que Platão poderia descrever como uma mentira nobre, uma mentira cuja consequência é promover bons fins. Bom, em resposta à nossa ideia de que os reality shows são enganosos, por todas as razões que a gente falou até aqui, alguém poderia dizer o seguinte: olha, os reality shows são enganosos porque a realidade é enganosa. Como Platão demonstrou através de sua alegoria da caverna, nem sempre podemos ter certeza do que é real e do que meramente parece ser real. Estamos todos na caverna, por assim dizer. Se a gente confiar nas nossas percepções para aprender a realidade, a gente não vai conseguir distinguir a aparência da realidade, já que não tem uma marca distintiva entre as duas. Então, nessa perspectiva do Platão, não tem nada muito diferente da realidade e da não realidade. Então, em que medida isso é diferente para um reality show? Como disse o maravilhoso Descartes nas suas meditações, a realidade, ou o que percebemos como realidade, poderia ser um sonho ou uma grande ilusão causada pela mera possibilidade lógica de um Deus maligno que nos mente sobre a própria existência de um mundo externo. O equivalente mais contemporâneo desse argumento do Descartes é o cérebro na Cuba, né? Que funciona assim: tudo que nós sabemos, o argumento imagina, tudo que nós sentimos, tudo que nós conhecemos, o relacionamento seu com a Pampam, nosso trabalho, o concurso, o dia a dia, tudo isso está acontecendo na nossa cabeça só. E nós somos, Rodrigo, dois cérebros, na verdade só um, só você existe. Você é um cérebro que está imerso numa máquina lá num planeta perto de Alpha Centauri há bilhões de anos-luz, e esse cérebro está conectado a um supercomputador que está gerando essa simulação. E aí, nessa simulação, você falsamente acredita que a escola normal existe, você falsamente acredita que está assistindo as pessoas saindo no paredão do BBB, ou você falsamente acredita que está ouvindo o seu podcast favorito de filosofia. Nosso crítico pode prosseguir acrescentando que, se tudo é uma enganação e uma grande ilusão, e não podemos ter certeza nenhuma da realidade, muito menos da verdade dos reality shows, podemos muito bem nos sentar, relaxar e aproveitar. Não é um conselho ruim, se você pensar dessa maneira. Mas mesmo que a gente aceite essa posição cética, e a gente já não aceita, há um elemento significativo sobre honestidade, integridade e sentimentos em relação aos valores verdadeiros.
Então, mesmo no mundo totalmente ilusório ou irreal, a consciência de quem somos, independente do que somos e onde estamos, deve ser real para experimentar essa total enganação e refletir sobre ela. Essa consciência vívida que nos faz ser quem nós somos. E ela deve ser verdadeira consigo mesma. E os reality shows não são exceção a esse princípio fundamental da nossa consciência moral. Ser verdadeiro consigo mesmo é a base da ética e da condição humana. E é a partir dessa integridade que a gente tem que viver nossa vida. E se nós não sabemos, ou não podemos saber a verdade última da realidade, ou não podemos ter certeza dos valores que os programas de reality show promovem, podemos pelo menos ser verdadeiros conosco e, sendo assim, ser verdadeiros com os outros. Indicações, Rodrigo? Só um minuto que eu tô procurando um filme aqui, o filme novo do Ben Affleck. Bom, enquanto o Rodrigo tá procurando, eu quero indicar o Show de Truman, né? Não poderia faltar num programa como esse, sobre reality shows, onde você tem um rapaz que vive num reality show. Basicamente é isso. Eu vou indicar o filme novo aí do Ben Affleck com a queridíssima, como é que é o nome dela? Peraí. É Alicia Braga? A brasileira, sabe? Alice Braga. Alice, né? O filme brinca um pouco com essa ideia de realidade, se eu vivo a realidade, se eu não vivo a realidade, o que é ilusão, o que não é. Então, fica aí a indicação, em inglês é Hypnotic, mas no PTBR chama Ameaça Invisível. Eu não conheço esse filme, vou dar uma olhada. Queria indicar também o livro que inspirou esse programa, né, que chama A Ética dos Reality Shows, um exame filosófico, especialmente o artigo Enganação, do Edward H. Spence. Está em inglês, então vai lá na Amazon, só os ouvintes que fizeram aí esse CAA. Se o ouvinte fez outro curso de inglês, aprende. Pode ler, só se fosse CAA, tem que ter o diploma de CAA. É que eu tô ganhando um por Fantástico. fora do CCAA, entendeu? Pode ser, fantástico. Aí fez sentido. Então é isso. Tchau, tchau! Valeu! Você não me deu o veredito. Vou voltar, vou gratar de mentira, não. Querido ouvinte, vai ser depois dos créditos ainda. Querido ouvinte, tenho que fazer uma confissão aqui. Quando o Pedro Cortá me apresentou um roteiro com esse nome, de Big Brother Brasil e reality show, eu falei, esse menino enlouqueceu, eu vou me demitir desse programa, eu vou fundar o meu próprio programa. Tentou tirar folga de eleição. Tentei falar assim, não, chama outra pessoa para ler esse roteiro que eu não leio esse roteiro. E o Pedro falou assim para mim, você vai se arrepender, você vai terminar a leitura do roteiro e vai dizer, realmente o roteiro é um roteiro profundo. E eu tenho que dizer que ele estava certo, ótimo roteiro, adorei. Mas assim, uma enganação, né, ouvinte? Porque ele prometeu que ia ser só Big Brother Brasil e ele meteu ética pra cacete no roteiro. Então, botou ética, fica bom, qualquer coisa fica boa com ética. Foi safado nessa. Então é isso aí, magnífico.